Bom dia, alunos. Hoje iniciamos mais uma aula. Hoje vamos trabalhar um pouquinho com o conceito de velocidade média, equação horária das posições e gráficos. E a primeira eu queria mostrar um exemplo, né, continuando o que a gente fez na última aula. Na última aula, nós vimos que velocidade é igual a distância sobre o tempo, certo? Que velocidade é igual à variação do deslocamento sobre a variação do tempo. Por exemplo, se um carro se desloca 120 km em 2 horas, a sua velocidade é 120 divididos por 2, que vai dar 60 km por hora. Aqui a gente tem um exemplo que, em vez de a gente perguntar a velocidade, a gente está perguntando o tempo. Veja, um jogador percorre o campo de futebol de ponta a ponta, mais ou menos 120 metros, com uma velocidade média de 18 km por hora. Qual o tempo que ele levou? Quando a gente tem velocidade média e tem a distância, não é difícil encontrar o tempo. Usando essa equação de velocidade igual a distância sobre o tempo, se a gente quer saber qual que é o tempo, basta a gente passar o tempo para cá e a velocidade dividindo. Ou seja, se eu quero saber o intervalo de tempo, é só eu dividir o deslocamento pela velocidade, certo? Só isso. Só que aqui veja que o deslocamento é 120 metros e a velocidade é 18 km por hora. E agora, qual que é o mais fácil de transformar? A velocidade de 18 km por hora para metros por segundo ou o tempo de 120, o deslocamento de 120 metros para quilômetros? Como a gente quer o tempo e estamos estudando o caso de um jogador de futebol percorrendo o campo, convém mais transformar a velocidade em quilômetros por hora para metros por segundo, porque daí a nossa resposta, se o deslocamento é em metros, se a velocidade é em metros por segundo, a nossa resposta final é em segundos. Então vamos transformar esse valor aqui para metros por segundo. Para isso, é só a gente dividir o 18 por 3,3. E 18 divididos por 3,3 é 5. Tá? Feita essa transformação, a gente encontra o intervalo de tempo necessário. Ou seja, ele andou 120 metros, deslocamento, divididos pela velocidade 5, que deu um total de 24 segundos para ele percorrer o campo inteiro. E também tem alguns problemas que a gente não pergunta nem a velocidade, não perguntamos nem o tempo, mas nós queremos saber qual a distância percorrida, tá? Então, um exemplinho aqui. O motorista dirige de Curitiba até Florianópolis, considerando que sua velocidade média foi de 80 km por hora, e o tempo que ele levou para isso foi 4 horas, qual a distância dessas duas cidades? Veja que, como a gente sabe que velocidade é igual a distância sobre tempo, a gente tem que a distância, passando o ΔT multiplicando a velocidade, a gente tem que a distância é igual a velocidade vezes o tempo. Aqui, ó, deslocamento é igual a velocidade vezes o tempo. Precisa transformar unidades? Não, a velocidade já está em quilômetros por hora e o tempo já está em horas. Então, 80 vezes 4, né, pela equação que a gente tem, dá 320 quilômetros. Por que quilômetros? Se o tempo está em horas e a velocidade em quilômetros por hora, o nosso deslocamento vai dar em quilômetros, beleza? Então, essa é mais ou menos a distância Curitiba-Florianópolis. Então, agora vamos ver um pouco de equação horária do movimento uniforme. Como saber a posição de um corpo em MRU? Lembrando que MRU é o movimento retilíneo uniforme, que é um movimento em linha reta que não muda a velocidade ao longo do movimento, tá? A gente tem a famosa equação do sorvete. Isso mesmo. S é igual a posição, S0 é a posição inicial, V é a velocidade e T é o tempo. Então, a cada tempo que colocamos na equação, ela vai indicar qual posição está o carro, ou o veículo, ou seja, o corpo que a gente esteja estudando. Só precisamos saber a sua velocidade. Então, olha que beleza. Vamos ver um exemplinho aqui bem bacana. Temos dois exemplos. Começamos com o Fusca. O Fusca parte da posição S0 igual a 5 metros, com velocidade de 15 metros por segundo. Para quem quer saber qual é a velocidade de 15 metros por segundo, é mais ou menos os 50 km por hora. Tá? Então, sabendo disso, responda. Qual a sua posição no tempo t igual a 5 segundos? Bem, primeiro, quando ele dá a posição inicial e velocidade, é o problema da gente usar a equação do sorvete. Qual que é a posição inicial? 5 metros. Qual que é a velocidade? 15. Então, aqui vai 5, que é a posição inicial, a velocidade vai 15, e o tempo é 5 segundos, para a gente descobrir qual que é a posição. Então, é só substituir os valores aqui, ó. 5 mais 15 vezes 5. O que, que eu faço aqui primeiro, professor? Primeiro eu multiplico 15 vezes 5. Lembre-se sempre que primeiro a gente faz a multiplicação.
15 vezes 5 dá 75, e aí eu somo o 5. Então, 75 mais 5 vai dar 80 metros. Aqui eu tenho o segundo exemplo. Um Chevette parte da posição S0 igual a 100 metros, com velocidade de V igual a menos 10 metros por segundo. Aqui uma observação, o que é uma velocidade negativa? Bom, é só questão de consideração. Se a gente considera que a velocidade positiva, a direção positiva de deslocamento da esquerda para a direita e o corpo apresenta uma velocidade negativa, é porque ele está se movimentando da direita para a esquerda, tá bom? Só isso. Então, sabendo disso, responda, qual a sua posição no tempo t igual a 8 segundos? De novo, usando o sorvete, a gente tem que a posição inicial é 100, a velocidade é menos 10, e aqui colocamos o tempo, que é 8 segundos. Primeiro, sempre a multiplicação, 10 vezes 8 é 80, então a gente faz 100 menos 10 vezes 8, que vai dar 100 menos 80, que é igual a 20 metros. Veja que ele saiu da posição 100 metros, como a velocidade dele é negativa, essa posição vai diminuindo. Então, ele foi parar na posição 20 metros. E se passasse mais um tempo ainda, continuasse diminuindo, depois de um determinado tempo, ele ia ter posição negativa, né? De acordo com as nossas medidas. Então, vamos ver em situações de encontro entre dois objetos. Aqui, no caso, a gente trabalha com os carros para ficar mais intuitivo. Considere agora que dois carros, um vermelho e um prata, partiram em linha reta do mesmo lugar. O carro prata saiu antes, tá? Então, esse aqui saiu antes, com velocidade constante de 20 metros por segundo. O carro vermelho saiu quando o prata andou 200 metros, mas com velocidade de 30 metros por segundo. Quanto tempo leva para os carros se encontrarem? Então, o que acontece nessa situação? O carro prata sai por primeiro, a velocidade dele é 20 metros por segundo. O carro vermelho sai depois, só que a velocidade dele é 30 metros por segundo. Então, em um determinado horário, eles vão se encontrar, tá? Como que a gente vai saber o tempo que eles vão se encontrar? A gente usa o sorvete para os dois. O primeiro caso, para o prata, eu coloquei um SP aqui, ó. A gente sempre pode colocar esse Pzinho aqui para não se perder. O S0P é a posição inicial quando a gente começou a contar o tempo. A gente pode começar a contar o tempo a partir do momento que o carro vermelho largou. Por quê? Porque assim a gente sabe que quando o carro vermelho saiu, o prata andou 200 metros, ou seja, a posição inicial do prata é 200. A velocidade do prata é 20, então vai ficar 200 mais 20t, a equação horária da posição do carro prata. Agora o vermelho também, a posição do vermelho é igual à posição inicial do vermelho, mais a velocidade do vermelho vezes o tempo. No instante que o vermelho largou, a gente considera que ele estava na posição 0, né? E a velocidade dele, 30 metros por segundo, vezes o tempo. Quando que a gente sabe que eles vão se encontrar? Quando a posição dos dois forem a mesma. Ou seja, quando o SP for igual ao SV, ou 200 mais 20t igual a 30t. Então, eles vão se encontrar justamente quando acontece isso aqui. E o que significa isso, professor? Bom, aqui é só a gente trabalhar com a equação. De um lado, a gente tem 20t mais 200, né? 200 mais 20t, e do outro 30t. O primeiro passo aqui é a gente deixar junto tudo que tem t, ou seja, esse 20t a gente passa para o outro lado subtraindo. Vai ficar 200 igual a 30t menos 20t. Se a gente tem 30t menos 20t, quanto é isso? Pensa, a gente tem 30... Vamos pensar, 30 moedas e tira 20 moedas. Quantas moedas a gente fica? 10 moedas. 30t menos 20t? 10t. Então, 200 é igual a 10t. Aqui, para a gente descobrir o t, a gente tem que deixar ele sozinho. O que a gente faz? Passa o 10 dividindo. Então, 200 divididos por 10 vai ser igual a t. E o t vai ser igual a 10. 10 o quê? Se a gente estava trabalhando com metros e metros por segundo e estamos vendo o tempo, é justamente 10 segundos. Então, eles levam 10 segundos para se encontrar, nessa situação aqui, né? O vermelho e o prata. Tá ok? Bem, vamos para a parte de gráficos agora para completar a aula. Podemos estudar o que acontece nessas situações com o uso de gráficos, tá? O uso de gráficos é bem interessante, ele faz uma ponte entre os conteúdos de matemática e os conteúdos de física, e para física é bem interessante a análise de gráfico. Então, considere que uma pessoa faz uma corrida leve, a velocidade constante de 3 metros por segundo. 3 metros por segundo seria um pouquinho mais que 10 km por hora. É uma velocidade que uma pessoa está correndo num ritmo ok, numa esteira, tá?
Considerando que ela sai da posição S0 igual a 20 metros, a equação horária da posição é dada por equação horária da posição no MRU, sempre sorvete. Posição inicial é 20, a velocidade é 3. Então a equação vai ficar S igual a 20 mais 3t, tá bom? Como é que é o gráfico da equação S igual a 20 mais 3t? É uma linha reta que começa em 20 e ela sobe assim. Quando um movimento é progressivo, ele tem velocidade positiva e a reta é para cima. Se o movimento fosse retrógrado, o que aconteceria? Ele teria velocidade negativa e a reta seria para baixo, tá? Mas como a velocidade é 3 e é uma velocidade positiva, o gráfico é dessa maneira aqui. Como que eu posso ver o gráfico? Olha que legal. Quando o tempo é igual a zero, a pessoa está na posição 20. Se o tempo é igual a 5 segundos, eu subo aqui e ela está mais um pouquinho antes da posição 40. Se o tempo é igual a 20 segundos, por exemplo, eu pego 20 segundos, subo e ele me retorna à posição 80, tá? Então, no gráfico, eu já consigo, eu olho um tempo aqui, bato o olho, vejo qual que é a posição da posição da pessoa e consigo descobrir onde ela está. Se eu usar a equação, eu preciso jogar valor por valor, mas o gráfico eu consigo só por olhar, tá bom, gente? Olha um outro exemplo aqui, no tempo igual a 40 segundos, subindo em linha reta, chegando aqui no verdinho e vendo qual é a posição, a pessoa está em 140 metros. E qual que seria o gráfico da velocidade? Bem, o gráfico da velocidade a gente sabe que é 3 metros por segundo ao longo de todo o tempo. Então, veja, aqui passa o tempo 1, tempo 2, tempo 3, tempo 4, o tempo que for, e a velocidade continua 3. Tá? Significa que a velocidade da pessoa não muda e ela está em movimento retilíneo uniforme. Então, para concluir, vamos ver um exemplo aqui. A tabela abaixo mostra os valores da posição de uma partícula ao longo do tempo. Essa partícula a gente pode pensar com uma bolinha, com algum corpo, um carro, uma pessoa, enfim. Lembrando da nossa primeira aula, tá? Então, para a posição 15 metros, essa partícula está no tempo 0 segundos. No tempo 1 segundo, a partícula está na posição 10 metros. No tempo 2 segundos, a partícula está na posição 5. Veja que quanto o tempo vai passando, a posição vai diminuindo. Ó. 15, 10, 5, 0. Se a posição está diminuindo, significa que esse objeto está com velocidade negativa, como a gente já vai ver para frente. Então, qual seria a equação horária da posição da partícula? E o segundo é o gráfico. Para a gente saber a equação horária, o que a gente faz? Vê primeiro qual que é a posição inicial. Por que a posição inicial é 15 metros? Basta eu ver qual que é a posição do tempo igual a zero, tá? 15 metros. Depois, para calcular a velocidade média, basta ver que em 0 segundos a partícula está na posição 15 metros e no tempo 1 segundo a partícula está na posição 10 metros, tá? Lembrando, a gente pega, para calcular a velocidade média, um intervalo de tempo, aqui de 0 a 1, e vê o deslocamento. Bom, de 0 a 1, ela saiu da posição 15 e foi para a posição 10. Então, a velocidade média, nesse caso, é dado pelo deslocamento, divididos pelo tempo. O deslocamento é sempre a posição final, menos a inicial. Se eu estou analisando que ela saiu da posição 15 e foi para 10, a final é 10. E a inicial é 15. Por isso é que fica 10 menos 15, tá? E o tempo, a variação do tempo é o final menos o inicial, que é 1 menos 0. Na posição 10 ela estava em 1 segundo e na 15 em 0 segundos, tá? Toma muito cuidado, gente, com esse sinal aqui, ó, 10 menos 15. Novamente, não é o contrário, porque ela saiu da 15 e foi para 10. Final, que é 10, menos o inicial é 15. Aí aqui aparece sinalzinho de menos. Então, menos 5 divididos por 1 é 5 metros por segundo. E a equação horária, ou seja, a equação do sorvete, como que ela fica? 15 menos 5t. 15, porque a posição inicial é 15, e menos 5t, porque a velocidade é menos 5. Tá? Então, aqui tem um gráfico. Olha aqui a tabelinha. Como que a gente constrói o gráfico? A gente sempre deixa um eixo aqui para tempo, o eixo horizontal, que é o deitado, e o eixo vertical, em pé, a gente marca a posição. Para o tempo 0 segundos, a gente vai aqui e marca uma bolinha em 15. Para o tempo 1 segundo, a gente sobe e marca uma bolinha onde seria o 10.
o tempo 2 segundos, a gente sobe e marca uma bolinha onde seria o 5. E assim, se a gente fazer tudo isso e ligar os pontos no final, a gente tem o nosso gráfico. E esse é o gráfico da equação horária da posição para o MRU. Certo, gente? Então, essa era a aula de hoje. Obrigado pela atenção de todos. Qualquer dúvida, vocês podem me perguntar, que auxilio vocês.